Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A gente está estudando aqui Elamã, capítulo 14. A gente parou no versículo 18. Agora a gente vai dar continuidade no versículo 19 em diante aqui. O versículo anterior falou sobre as condições do arrependimento, que é por meio da expiação de Jesus Cristo. Sem a expiação de Cristo, o sacrifício dele não adiantaria nada eu me arrepender, porque eu continuaria com meus pecados. Não teria efeito, né, o arrependimento, tá bom? E agora então, porque tem efeito, faz sentido a gente se arrepender, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, porque quem paga os nossos pecados é Cristo. O arrependimento é uma condição que ele exige para que nós sejamos perdoados, mas quem perdoa os nossos pecados é Cristo. Uma vez então que o arrependimento é como uma ponte que leva os meus pecados até Cristo. Então, já que agora o arrependimento faz sentido, então a gente continua aqui no versículo 19, dizendo assim: portanto, arrependei-vos, arrependei-vos, para que não aconteça que, conhecendo essas coisas e não as cumprindo, incorrais em condenação e sejais arrastados a essa segunda morte. Essa é a morte espiritual, né, que ele está mencionando. Se não nos arrependermos, seremos arrastados por essa morte, a morte espiritual, ficar afastado da presença de Deus para sempre. Mas eis que, como vos falei a respeito de outro sinal, um sinal de sua morte, eis que no dia em que ele padecer a morte, o sol será obscurecido, recusará a dar-vos a luz, e também a lua e as estrelas não haverá luz sobre a face desta terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. A gente vai ver esse cumprimento, né, desse sinal agora em Terceiro Nef, né, o livro que a gente vai entrando aí semana que vem. Sim, no momento em que entregar o Espírito haverá trovões, relâmpagos, muitas horas na terra, e tremerá e estremecerá, e as rochas que estão sobre a face desta terra, as quais estão acima como as que estão embaixo da terra, as quais sabeis que agora são sólidas, ou cuja maior parte constituiu uma sólida massa, serão despedaçadas, sim, as rochas serão rachadas ao meio para sempre. Rachar-se-ão ao meio, serão feridas em fragmentos na face dessa terra, sim, tanto acima como embaixo da terra. Eis que sobrevirão grandes tempestades e haverá muitas montanhas que se rebaixarão como um vale, e muitos lugares que agora são chamados de vales transformar-se-ão em montanhas de grande altura. Muitas estradas far-se-ão em pedaços e muitas cidades ficarão devastadas. Então, o sinal, né, da morte de Jesus Cristo aqui nas Américas seria uma grande transformação na face dessa terra. Haveria uma grande tormenta, uma grande tempestade, as rochas iriam rachar, muitos lugares que eram vales se tornariam montanhas, lugares que eram montanhas se tornariam em vales, uma grande devastação na face dessa terra aqui, que era o sinal da morte. Eles não conseguiriam ver luz nenhuma pelo período de 3 dias aí, que é o período da morte de Cristo até a ressurreição. Esse seria o sinal dado aqui para eles, tá bom? Continuando o versículo 25. E muita sepultura abrir-se-ão, e entregado muitos dos seus mortos, muitos santos aparecerão a muitas pessoas. Que é a profecia de Samuel Lamanita, que com a ressurreição de Cristo, outros já começariam a ressuscitar. Essa mesma profecia nós temos lá registrado em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, que muitos sepulcros foram abertos e os mortos saíram desse sepulcro, ressuscitaram e apareceram a muitos, ministraram lá em Jerusalém. Continuando aqui, versículo 26 em diante. E eis que assim me falou o anjo, eis que disse-me que haverá trovões, relâmpagos pelo espaço de muitas horas. E disse-me que enquanto durasse os trovões e os relâmpagos e a tempestade, e essas coisas aconteceriam, que a escuridão cobria a face de toda a terra pelo espaço de 3 dias. E o anjo disse-me, eis que muitos verão coisas maiores que estas, para que creiam, e esses sinais e essas maravilhas acontecerão por toda a face desta terra, a fim de que não haja motivo para descrença entre os filhos dos homens.
E isso a fim de que todos creiam que sejam salvos, para que sobre os que não creram recaiam o julgamento justo. E também, se forem condenados, serão atraídos para si a sua própria condenação. Então, a condenação é atraída pela própria pessoa, porque tudo que o Senhor fez já é para nos salvar. E aí ele coloca a condição do arrependimento, que é o que ele tem colocado aqui, tá bom? Então vamos aqui, ó, versículo 31 em diante. Tá faltando só 2 versículos, versículo 30 e o versículo 31. Então, já que ele nos concedeu o arrependimento para nós sermos salvos, e nós somos salvos nessa condição de arrependimento, por conta da expiação de Jesus Cristo e a condição de arrependimento que ele nos deu. Então, o versículo 30 e 31 coloca nós na responsabilidade por nossa própria condenação ou salvação, porque Cristo ele já fez a parte dele. Ele fez a parte toda para nos salvar, né? Ele fez o que nós não poderíamos fazer de maneira nenhuma, tá bom? E aqui foi bem explicado nesse capítulo acerca da queda de Adão e Eva e que nós somos levados de volta à presença de Deus. Então ninguém vai deixar de ser salvo por conta de Adão e Eva, tá bom? Adão e Eva trouxeram a mortalidade, a morte espiritual e a morte física. Mas essas mortes foram vencidas por Jesus Cristo. Então nós seremos levados perante Deus. Então agora a responsabilidade é nossa. Olha o que diz o versículo 30 e o versículo 31. E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem por culpa própria. E todos os que praticam iniquidade fazem contra si mesmo. Pois eis que sois livres, tendo permissão para agir, e por vós mesmos. Porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livre. Então eu gosto dessa parte que ele fala, né? Que os que perecem por culpa própria. Não dá para pôr a culpa em Adão ou em qualquer outra pessoa. Mas aquela pessoa me irritou. Mas nós temos escolha, tá bom? Nós devemos dominar o nosso ânimo. Nosso espírito deve dominar o nosso corpo para não ficar nervoso e assim por diante. Versículo 31, finalizando então aqui o estudo, diz assim: e ele permitiu-vos discernir o bem do mal, permitiu-vos conhecer a vida e a morte. Podeis fazer o bem e ser de restituído ao que é bom, ou seja, ter o que é bom restituído a vós. Ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. Aqui novamente, né, é como se fosse a lei do retorno. Nós vamos receber aquilo que nós fazemos. Então, se nós fazemos o bem, praticamos o bem, nós teremos o bem restituído a nós. E se praticarmos o mal, o que vai ser restituído a nós vai ser o mal, a condenação. Então, eu amo esse capítulo aqui, essas profecias de Samuel Lamanita, tá bom? E assim a gente finaliza o estudo de hoje. Quero agradecer todos vocês por todos os dias nós estarmos estudando junto as Escrituras. Isso tem um significado enorme para mim, tá bom? E eu tenho certeza que para Deus também, porque é um tempo que todos nós estamos reservando para conversar com o Senhor, para estudar a palavra dele. É muito importante estudar todos os dias as Escrituras, colocar Deus em primeiro lugar para nós, reservar um tempo para Deus. Então eu convido vocês todos os dias a estudar as Escrituras comigo, diariamente, todos os dias. Bom, é claro que nós podemos estudar um grande volume de escritura durante a semana, um dia da semana. Só que isso não tem tanto efeito como estudar diariamente. Um exemplo disso, né, que eu gosto de dar, é remédio. Quando a pessoa está doente ali, e aí tem que tomar amoxicilina, algum antibiótico, e aí tem que tomar por 7 dias, 14 dias. Por que eu não posso pegar aquele remédio e tomar todos em um dia só? Eu vou me intoxicar, né, de remédio ali. E o remédio, aos poucos, ele vai fazer mais efeito no corpo, vai durar mais tempo. Então aí a importância de todos os dias nós estudarmos as Escrituras. Sou muito grato, tá bom? Por todos os dias nós estarmos estudando juntos. Eu leio cada comentário de vocês. O nome de vocês é familiar para mim, né? Eu leio o nome de vocês aqui. Falei, nossa, aqui tá sempre essa pessoa aqui com a gente. Então, gratidão pelos comentários de vocês. E não esqueçam que sábado agora vai ter... Vou fazer uma live, tá bom? Vou procurar fazer uma live, vou ver se o sinal da internet dá, mas fazer uma live lá na igreja sobre o chá missionário da minha filha.
tá bom? Da Carol. E aí vai ser muito bom ter todos vocês lá, tá bom? Então, gratidão a todos e compartilhe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.